a gente chama de glicação. A glicação faz a perda de função do colágeno. Então, o açúcar é o meu grande vilão de envelhecimento. Meu grande vilão é o açúcar, tá? Então, a gente tem lá, ó, perda do tônus muscular, a pele começa a ficar flácida, né? O músculo começa a ficar flácido. Quebra do colágeno por causa do açúcar. E a gente tem a reabsorção óssea, hidra e gordura profunda da face. E ele começa a derreter, tá? A aparência, isso daqui, ó, a gente chama de elastose. É a destruição da elastina. Ela é causada por exposição solar. Então, uma pessoa a longo prazo com exposição solar apresenta elastose. Para eu tratar a elastose, eu tenho que fazer um procedimento ablativo para eu conseguir remover essa elastose. Exemplos. O que seria um procedimento ablativo? Peeling químico pode ser, mas qual? Para quem for ficar para final comigo, é bom já ir pensando, né? Um peeling ablativo remove epiderme, partes da derme. Então tem que ser um fenol atenuado, um ACA, né? Para remover todo o couro. Laser ablativo, um CO2 fracionado, por exemplo. Ele consegue fazer. Jato de plasma é algo ablativo. Tudo que fere, formando uma casca e cai aquela casca, é ablativo. O microagulhamento é ablativo? Não. É superficial. Ele não é ablativo, né? O termo ablativo. Então, elastose é causado pelo sol. É a quebra da elastina e é irreversível. É irreversível. Eu tenho que remover todo esse couro velho para vir um couro novo, tá? Radicais livres é o meu problema. Tabagismo. Tabagismo pode ser piorado, né? Se for um vapor, piora bem mais do que um cigarro normal, tá? Fatores hormonais, alimentação e exposição solar. O vapor é bem pior. Bom que daí você tem câncer em 5 anos em vez de 30. Né? Porque o cigarro normal tem gente que fuma 20 anos e não tem câncer. Aí fuma um vapor 2 anos e tem câncer. Né? Porque não tem filtro, né? Então, vai direto. Ah, mas é tão gostosinho o cheirinho. É mesmo. Daqui eu não sei se o cheiro é bom. Bora lá. Então eu tenho o extrato córneo, conhecido como queratina, né? O extrato córneo. Eu tenho a epiderme, que gera o extrato córneo, né? Eu tenho a derme, nessa região reticular e papilar. Então quando eu quero fazer algo lá ablativo, eu trato essa região aqui. Agora, aonde eu vou colocar o bioestimulador de colágeno? Tecido adiposo. Então tecido adiposo é aonde eu vou colocar o meu bioestimulador. Então, no tecido adiposo é onde eu vou colocar meu bioestimulador, aonde eu vou colocar o meu fio de sustentação. É lá que eu vou colocar esse material. É o local ideal. Tá? Então ali, ó, lá no tecido adiposo, conhecido como coxins superficiais da face. É lá que eu vou colocar. E a indicação é a utilização de microcânula. Qual que é a padrão ouro? 22G por 50. Opa! Essa é minha padrão ouro. 22G por 50. Tá? Beleza. Eu gosto muito desse artigo, que olha só. Eu tenho, onde está em vermelho, são colágenos tipo 1. Aonde está em verde é colágeno tipo 3. E ele diz o seguinte, olha, uma pessoa de 50 anos, olha o tanto de colágeno tipo 1 que ela tem. Bastante colágeno ali. Pode apresentar falhas numa pessoa de 50 anos, dependendo de todos os fatores que a gente já falou, tá? Uma pessoa de 50 a 59 anos, ela já tem perda desse colágeno tipo 1, tá? O vermelhinho. De 60 a 69, não tem praticamente nada, nem do tipo 1, nem do tipo 3, tá? E de 70 a 79 tem fragmentos. Se uma paciente, aqui ó,
chega pra mim e quer fazer uma sessão só de bioestimulador, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Porque pra eu sair daqui, pra chegar aqui, é muito colágeno perdido. Muito colágeno perdido. Isso a gente tá falando geneticamente, fora coisas que possam acelerar, tá? Geneticamente falando, é muito difícil eu chegar até aqui. Mas eu posso também ter uma paciente de 40 anos com esse tipo de pele aqui? Sim, uma paciente tabagista, dieta e tudo mais. Exposição solar, né? Então, não necessariamente ela apresenta essa idade cronológica, mas é esse efeito da fita de colágeno. Ela vai perdendo essa estrutura, né? E ela sente na pele essa ausência de colágeno, tá? Aí eu tenho, quando eu aplico o bioestimulador, apliquei o bioestimulador, para que ele serve? Aumento da síntese de colágeno. Quando que eu começaria a fazer uma prevenção de aumento da síntese? A partir dos 30 anos, porque se até os 30 vai de boa e a partir dos 30 eu começo a perder, a partir dos 30 a gente seria recomendado, concorda comigo? Entretanto, se uma paciente entre 20 e 30 anos faz uma bariátrica, aí eu tenho que entrar porque ela tem uma perda de colágeno e de volume muito grande, é outra questão, tá? Mas a partir dos 30 já é recomendado usar bioestimulador de colágeno. Então, aumento da síntese de colágeno melhora a flacidez e o aumento da espessura dérmica. O que significa isso? Aumenta a dérmica. Detalhe, bioestimulador não preenche. Bioestimulador não preenche. A ideia é bioestimulação de colágeno. Tudo bem? Então eu tenho o primeiro bioestimulador, o Sculptra, foi o primeiro bioestimulador criado mundialmente. Esse daqui, ó, o Sculptra. Depois vem o Eleva. Tá? Eles são do mesmo material, ácido polialelático, é o mesmo material, são concorrentes entre eles, tá? Mas o primeiro, o material foi o Sculptra. Ele surgiu lá em 1999 para substituir o PMMA, o polimetilmetacrilato. Por quê? Porque o PMMA era usado para paciente B24, para paciente HIV, que tinha lipodistrofia, porque naquela época a AZT, todas essas drogas tóxicas eram proteolíticas. Então o paciente, ele perdia estrutura facial. Aí o Sculptra veio para melhorar esse espessamento dérmico, para dar qualidade de vida para essa pele. Então, lá em 1999, na Europa, para paciente HIV, nos Estados Unidos, em 2004, para paciente HIV, e para fim estético, surge em 2009 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem aproximadamente 20 anos que chegou no Brasil. Tá? Um detalhe, ele é técnico dependente. Prof, o que significa isso? Significa que tem uma técnica para eu aplicar. E a dosagem máxima de aplicação por ponto é de 0,2. Lembra alguma coisa para vocês? Sim, porque para intradermoterapia é o seguinte, de 2 por 2, o meu ponto é máximo 0,2, tudo bem? Para bioestimulador é retroinjeção, um cânula. Então, aqui eu tenho um percuito e eu tenho leques de retroinjeção. Aí esses leques, a cada leque eu vou entregar 0,2. Diferente da intraderma, que é com a agulha, ponta ali, né, naquele quadrante. Ali ele diz 0,2 por centímetro quadrado. É a quantidade que eu posso aplicar. Tá? Então ele é técnico dependente, ele tem uma técnica, não posso lá ficar loucamente aplicando. Tá? Prof, vai causar necrose? Esse não causa. O ácido polialelático não causa necrose, mas ele faz granuloma. Então, esse é um que eu tenho que cuidar, porque ele faz granuloma, faz grânulos, faz nódulos. Tá? O Sculptra Eleva faz grânulo, e um detalhe, a diluição dele, a reconstituição dele é água de injeção. Cada um tem uma reconstituição. Tá? Então, vamos começar a montar um quadro aqui. O ácido polialelático, a reconstituição dele,
é água de injeção ou água para injetáveis? Água de injeção, tá? Efeitos adversos. Granuloma. Ele faz granulação, faz um nódulo. Tudo bem? Ácido poliaminático. Próximo. Hidroxiapatita de cálcio. Outro bioestimulador agora. Hidroxiapatita de cálcio. O primeiro bioestimulador de hidroxiapatita de cálcio para pele foi o Radiesse. Tá? Vamos colocar aqui, ó. O Sculptra e o Electro. E o Electro. A hidroxiapatita de cálcio, o primeiro material estético foi o Radiesse, a marca Radiesse. Ô, prof, por que estético? Porque hidroxiapatita de cálcio é usado na odontologia desde sempre. Para restaurar a dentina. Porque a gente tem hidroxiapatita nos dentes e nos ossos. A gente tem esse material, é o mais biocompatível. A gente tem ele, tá? Então, o primeiro bioestimulador foi a marca Radiesse. Então, os primeiros artigos surgiram em 2003, foi aprovado pela FDA em 2006 e a Anvisa aprovou a hidroxiapatita de cálcio para a derme, né, como bioestimulador em 2013. Ele é um produto técnico dependente também, usando essa mesma regra, entretanto, ele faz necrose tecidual. Ele eu tenho que ter cuidado, ele não faz granuloma, mas ele faz necrose tecidual. Tá? Então eu tenho que ter ele, cuidado com ele. Reconstituição. Ele é um material que eu posso usar ele reconstituído em soro fisiológico ou puro. Eu não faço a reconstituição, eu aplico. Eu aplico ele puro. É aí que mora o problema. Porque eu posso necrosar tecido se eu aplicar ele puro. Então tem que fazer o quê? Aspirar. Aspirar. Ele tem que ter esse cuidado. Eu tenho que aspirar. Porque ele pode fazer uma necrose. E não tem hialuronidase que tire, gente. Então tem que ter cuidado, tá? Então, puro. Quais são os efeitos adversos? Necrose. Necrose tecidual. Ele não faz granuloma. Não faz, mas ele faz necrose. Não sei o que é pior. Tá? O Radiesse, né? Um dos... Existem outros, prof? Sim, a gente vai ver. Existem outros, tá? Policaprolactona. PCL. Policaprolactona, ele não reconstitui. A aplicação dele é pura. Ele vem naquela seringuinha ali, ó. A aplicação dele pura, tá? Ele vem numa seringuinha pronta, uma caixinha preta. São 4 formatos que ele tem. Aqui no Brasil são 2, mas mundialmente são 4. A durabilidade dele, de 1 a 4 anos. Tá? De 1 a 4 anos. Aqui no Brasil, é autorizado pela Anvisa só o de 2 anos. Mas na Europa tem até o de 4. Por que é autorizado aqui só de 2 anos? Porque os trouxas gastam muito com estética. Então, pra que eu vou vender pro Brasil uma coisa que dura 4 anos? Se a população que mais consome é o brasileiro. Então, não tem lógica, né? O Elancê, a marca, né, da policaprolactona, essa marca aqui, ó, Actis, foi criada em 2006. Eles desenvolveram essas micropartículas de PCL. Em 2014, a Sinclair fez uma proposta para a Actis. Diz assim, olha, a gente compra a patente, o direito para nós do PCL e a gente faz uma fusão. Imagina, isso daqui era um fundo de quintal, pequenininho, e simplesmente em 3 anos está em 50 países. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Simples assim. Né? Aqui a Anvisa autoriza em 2018 e também esse é o produto mais chato de aplicar. Ele é técnico dependente, vem uma regra certinha para como aplicar ele, tá?
Vem uma regra bem certinha para aplicar. Então ele não permite a autocorreção, ele é bem chatinho, ele é difícil de aplicar, tá? Muito usado para paciente mais jovem, né? O próximo, harmonicar. Então olha aqui, ó, os efeitos adversos do Elancê, nódulos, tá? O harmonicar, a quinta maravilha do mundo. O harmonicar, ele é preenchimento com hidroxiapatita. Ele é ácido hialurônico mais hidroxiapatita de cálcio. Então ele é um preenchedor bioestimulador. Não dilui. A gente não faz diluição dele. A gente aplica ele numa seringa assim, ó. Você aplica ele direto. A única marca disponível que tem esse formato é o Juvederm. Não tem outra marca. E ele é um produto extremamente técnico dependente, porque eu vou fazer pontos dele, tá? Tem uma durabilidade bacana, tem uma durabilidade boa, mas tem uma desvantagem, né? O preço ele é altíssimo. Pode fazer necrose tecidual, que é ácido hialurônico, então tem que aspirar, tá? Mas ele ainda não está acessível. O kit a caixa dele com 2 seringas, R$1.800 na conta. Aí você vai vender quanto? Então assim, não é acessível ainda, né? Comparado aos outros, não é acessível, é muito caro, tá? Mas é a quinta maravilha do mundo. É a alta tecnologia, tá? Vamos conhecer cada um deles. O ácido polialilático, eu tenho o Eleva e o Sculptra, que faz 10 ml, aqui faz 20 ml. Ele vem em pó e a gente reconstitui em água de injeção. A gente prepara 1 hora antes de fazer o paciente. Antigamente, a gente tinha que preparar 3 dias antes. 3 dias antes. E adoro, porque o que acontecia? A gente só tinha essa marca aqui, ó. Aí eles pediam, né, pra gente preparar 3 dias antes. Aí ele só vendia pra médico, não vendia pra outra classe, só pra médico. Aí o Eleva veio e disse assim, olha, eu sou mais concentrado que esse daqui, porque esse daqui era 180 miligramas, esse daqui agora veio de 210. Eu faço mais concentrado que esse daqui, vendo por R$900, porque aqui era 1.300, 1.400. Vendo por R$900 e produzo 20 ml de produto, o dobro desse daqui, e vendo para qualquer profissional em geral. Biomédico, enfermeiro ou farmacêutico. É da escola da saúde, é habilitado, a gente vai vender. Ele roubou 70% do mercado do Sculptra. Que é alta tecnologia. Tecnologia coreana, né? Alta tecnologia. Tá? Esse ainda está se recuperando das pernas ainda. Esse daqui dominou o mercado. Né? Dominou o mercado. Beleza. Então assim, tanto um quanto o outro não são preenchedores. São bioestimuladores de colágeno, vai ter uma questão na prova assim. Quer dizer, estava no simulado. Quem fez simulado? Sorry. Eles não são preenchedores, eles são bioestimuladores de espessamento dérmico, tá? Aí eu tenho áreas que eu não posso aplicar. Cuidados que eu não posso aplicar. Áreas dinâmicas, não posso aplicar em área dinâmica. O que significa áreas dinâmicas? Áreas de mímica. Então, aonde faz mímica, eu não posso aplicar, tá? Aonde tem inflamação ou infecção local, área de musculatura hiperdinâmica também não posso. Paciente com queloide ou cicatriz hipertrófica também não posso. Paciente de doença de tecido conjuntivo ou doenças autoimunes eu também não posso. E gestante e lactante eu também não posso. Então, tem essas contraindicações, tá? Ali, ó, eu posso usar ou agulha ou cânula para eu aplicar no rosto do paciente. Posso fazer no osso ou no tecido adiposo, ou num ou no outro, tá? Depende da proposta que a paciente queira, tá? Mas eu posso aplicar ou no osso ou no tecido adiposo. A regra dos 5, isso é obrigatório para os bioestimuladores, tanto para a hidroxiapatita de cálcio como para o PLLA. Os dois existem essa regra dos 5 dias
por 5 minutos, 5 vezes ao dia. Uma regra clássica. Tem questão de prova também. 5 dias, 5 vezes ao dia por 5 minutos, tá? Essa é a regra dos 5. Aguarda 30 dias para fazer a próxima sessão. Então, a cada 30 dias a gente faz uma nova aplicação. Por quê? Por causa do pico de colágeno, por causa da síntese de colágeno. Quanto tempo é a síntese de colágeno? Quantos dias? 21 a 28 dias. Esse é o ciclo do colágeno. Então, a cada 30 dias, eu tenho um outro pico de colágeno. Tá? Vai da conduta do profissional aumentar essa fase. Por exemplo, fazer a cada 45, daí vai da conduta do profissional. Tá? Só que assim, ele começa a apresentar resultado, começa com 3 semanas, que pode chegar até 3 meses. Aí depende de cada paciente. Tá? A hidroxiapatita de cálcio, ela é o material mais biocompatível. Como a gente tem no corpo, né? Tem nos dentes, tem nos ossos, é o material mais biocompatível, muito usado em face e corpo, muito usado em glúteo, por exemplo. Glúteo a gente usa muito hidroxiapatita de cálcio. Ela é segura, a gente pode trabalhar, tá? Então, material biocompatível, implante, um implante injetável semissólido. Uma parte interessante dele, que ele é radiopaco, significa que eu posso tirar um raio-x e ver onde ele está. O outro não, esse eu posso, tá? Faz uma suplementação nutricional de cálcio, que é a hidroxiapatita de cálcio, ele acaba fazendo essa suplementação de cálcio. E uma vantagem dele, por que ele não faz granuloma? Porque ele é pequenininho, 25 a 45 microns, enquanto o Sculptra e o Eleva, de 45 a 65, ele é maior, ele é o dobro do tamanho. Tá? Então olha lá que legal, radiopaco, eu consigo ver numa ressonância, num raio-x, não é tóxico. Questão de prova, degradação por metabolismo celular natural. O que significa isso? O corpo fagocita. É naturalmente, a gente tem no corpo. Então o corpo reconhece e fagocita naturalmente. Tá? E favorece suporte nutricional e maior produção de colágeno, elastina e reticulina. Tá? Então ele é o melhor bioestimulador. Assim, mas não é que ele seja o melhor. O melhor é o Sculptra e o Eleva. Entre estímulo de colágeno, o melhor é o Sculptra e o Eleva. Só que ele é o mais biocompatível, tipo reação estranha, né? Mais seguro. Então eu uso ele para bioestimulação de colágeno, perda de volume e estrutura na região do malar, porque faz preenchimento, não faz? Posso usar ele puro lá, ó. Puro ou reconstituído, tá? Tem uma pegadinha na prova disso. Tem uma pegadinha, justamente falando dele. Professor, mas você não falou que o estimulador não faz preenchimento? Não, o Sculptra e o Eleva não faz preenchimento. Aqui, ó. Não são preenchidores. Tá? O Sculptra e o Eleva não faz preenchimento. A hidroxiapatita de cálcio faz, porque eu posso usar ela pura. Eu posso usar uma mandíbula masculina, feminina, com a hidroxiapatita de cálcio. Aí eu uso ela pura. Então ele é um estimulador mais que... E efeito preenchedor. Ele é considerado um preenchedor semi-permanente. Tá? Então, assim, o Sculptra e o Eleva não são preenchedores. Agora, a hidroxiapatita de cálcio, ele puro é preenchedor. Ele diluído, bioestimulador. Se eu diluir ele é bioestimulador. Se eu usar ele puro, preenchedor. Por quanto tempo ele dura? 1 ano, mais ou menos. Depende muito do organismo, mas 1 ano dura super bem. Super bem, tá? Aí eu tenho linhas do marionete. Ah, detalhe. A hidroxiapatita de cálcio eu posso fazer em área dinâmica. Não faz nódulo, então eu posso fazer. O Sculptra o Eleva não posso fazer em área dinâmica. A hidroxiapatita eu posso fazer área dinâmica. Pode fazer perioral, posso fazer frontal. Ele eu posso fazer, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, linhas de marionete pré-jaws. Jaw é isso daqui, ó. Aquela coisa caída, que eu
povo reclama, né? JAWS. Pré-JAWS é essa região aqui. Pré-JAWS, tá? Suco nasogeniano, flacidez e reestruturação do terço médio da face, pescoço, região corporal. E a aplicação preferencial é a 22G, que é a mais fácil da gente aplicar, tá? Contraindicação. Aqui, como aqui já é caído, seria melhor fazer a consultação do que preenchedor no pés? Não, eu não posso preencher JAWS. Essa região a gente não preenche. JAWS, nunca. A gente não preenche JAWS, é contraindicado. Só que o problema não tá aqui, né? O problema tá na estrutura. Lá nas minhas aulas, lá no começo. As 3 regiões de área de estrutura. Temporal, malar, lateral e infraorbitário. Essas 3 regiões são problemas de sustentação. Então, se tá aparecendo JAWS, é porque lá pra cima tá com problema. Tá tendo uma absorção óssea e um envelhecimento da face. Mas o problema não tá aqui. O problema tá em outro lugar. Mas aqui a gente não preenche. Eu preencho o pré-JAWS, mas JAWS não. É muito engraçado que essa semana teve uma paciente que foi lá no consultório, ela falou assim, eu não vou ficar lá com dela, então eu não falo com ela. Sim, eu atendo, né? Não sei o quê. Daí ela... sim, eu não... Daí ela veio bem isso. E assim, piora, porque ela é indicação da minha melhor cliente. Então assim, eu tenho que aturar ela por causa de uma outra cliente. Daí ela deitou e daí ela falou, agora eu já sei por que você não faz fios de sustentação aqui. Daí eu falei, Ela, eu fiz em outro lugar. Eu falei, bom. Daí ela falou assim, mas quebrou. Eu falei, então ela sabe tirar? Mas dá uma olhadinha. Daí eu olhei, eu falei, quebrou mesmo. Daí agora, eu falei, pergunta pra quem fez. Pergunta pra quem fez, porque eu falo pra não colocar por causa disso. De 10, 9 quebram. Mas vocês querem insistir, né? Vocês querem saber mais que eu. Então vai lá, faz e pergunta pra ela tirar. Simples assim. Teve uma semana retrasada. Você não faz, eu vou achar um lugar que faça. Eu falei, então vá e pergunta se sabe tirar, tá? Porque eu não vou tirar. Então já pergunta se sabe tirar. E como que tira? Dependendo de como foi quebrado. Porque tem alguns que quebram e desce. Esses que quebram e desce, eu tenho que cortar com bisturi e tirar. Agora, quem se quebra e vai pra cima, ele fica superficial. Parece uma espinha interna. Eu furo e ele sai e puxo ele. Só que a pessoa tem que tirar, né? Então eu já falei, pergunta com alguém que faça e sabe tirar. Porque se quebrar, eu não vou fazer. Não vou tirar. Né? Porque é uma área que quebra. Gente, eu sou uma anciã na área da estética, eu já sei o que dá errado. Tipo assim, que você já sabe que tá errado, sempre deu errado. Sempre deu errado. É igual o PMA, sempre deu errado. E agora voltaram de novo, eu falei, meu Deus, mas não aprenderam, né? Já perderam boca, já perderam bunda, já perderam pinto, já perderam tudo. E estão tentando de novo. Mas é que agora tá melhor. Não tá melhor, gente, é o mesmo material. Só mais diluído, mas é plástico. Mas de qualquer jeito não é proibido? Tipo, Não é proibido. Não, claro que não. A odonto usa há milhares de anos. Não é proibido para nós. Mas a medicina e a odonto pode usar. Sem problema nenhum. E tipo assim, mas eles usam sem o paciente, eles informam o paciente? Informa, vou colocar um material permanente. Eu tenho material permanente e tenho um material que dura 1 ano. Qual você quer? Informação, né? Entendeu? Não, eu tenho material permanente que custa X. Tá, é 3 vezes mais caro, mas eu tenho um material que dura 1 ano. Qual que você ia aceitar? Entendeu? Minha mãe colocou esse no rosto, mas ela fez 3 cirurgias por dentro da boca para onde ficar a cicatriz. Pra tirar. E o médico que colocou nela tá fazendo todas as de graça. Sim, porque... Gente, eu trabalhava com cirurgião plástico em 2009. E a gente só tinha ele, né? A gente não tinha o ácido hialurônico na época ainda. E ele preencheu as labelas, desceu tudo pro olho. Com uma bolsa enorme. Ele teve que entrar com o centro cirúrgico e remover. E assim, ele nem esperou. Tipo, ela fez uma sexta, na terça-feira ela apareceu. Nem deu tempo de cicatrizar nada. Ele, não, vamos tirar isso daí. Que ele já sabia que ia dar problema, entendeu?
se aquilo ficasse, fizesse uma... Porque ele faz um biofilme, ele protege o material. Como o corpo não consegue absorver, ele faz uma bolsinha e deixa lá. Dele, antes que isso fique, e entre aspas, calcifique, a gente já remove. Né? Mas era o que tinha na época, né? Agora, colocar agora é burrice. É burrice mesmo. Agora, naquela época só tinha aquilo. Só tinha aquilo. Né? Aí eu pego senhorinhas hoje e falo, ai doutor, eu fiz um preenchimento há 10 anos atrás, eu acho que é PMMA. Não, há 10 anos atrás é PMMA, não tem história. É PMMA, né? Então não tem outra alternativa, é PMMA. Ou posso fazer alguma coisa ali? Não, não posso. Fazer o quê? Mas é algo definitivo. Aí o cliente então se é definitivo, vamos fazer. Teve um caso, quando foi, há 2 anos atrás. Esse ano eu tava na Bahia, o ano passado eu tava em Balneário. Tava eu lindo, maravilhoso, na praia, quando eu olho um pouco mais pra frente assim, tinha uma senhora, acho que uns 70 anos. Essa parte de cima dela tava uma bola de futebol americano, assim, enorme. Aqui e aqui, assim. E o resto, uma bexiga murcha. Por quê? 70 anos, já tem flacidez, tem perda de musculatura, né? Perda de musculatura, perda de gordura. Então, em cima era a PMMA. E o cu sofrido dela ficou embaixo. Ficou aquele bandô de cortina, assim. Coisa mais feia do mundo. Horrível. Horrível. Mas pra consertar tem que encher Tem. embaixo. Não pode, por causa do ciático. Não pode. O ciático passa da metade da bunda para baixo. Metade da bunda descendo no meio da bunda. Então não tem como fazer. Não tem como fazer. É da metade para cima. Então é fazer o volume na parte de cima, na parte lateral. Só. A parte do centro, né? Não dá pra fazer. Silicone não adianta. Silicone também é só na parte de cima. Não, porque senão você sentaria numa bexiga, né? Não, a prótese de glúteo só pega a parte de cima, né? A gente não, o cirurgião, é que eu já fiz vários, já vi vários pós-operatórios. Entra bem no cóccix, um buraquinho pequenininho, bem no tempo mesmo. E entra e coloca a prótese por ali. Ela só faz aquela voltinha, né? Por isso que elas não podem aplicar a injeção. Quem faz a prótese de glúteo não pode aplicar intramuscular, só lateralizado. Ou perna. Você não fura a prótese. Desculpa aí, tá vazando minha boca. Não pode. Então, o PMMA ainda é usado, não é barato, gente. Custa R$50 assim, de 1 ml. Cobra-se muito caro, porque esse DM é cirúrgico, olha lá, 3 cirurgias de graça. Se DM, né? Então o médico cobra muito caro, porque ele sabe que se der problema, pra tirar é o ó. Tá? Então, contraindicação da hidroxapatita. Inflamação, infecção, hipersensibilidade ao componente, porque ela é carboximetilcelulose, o veículo, né, que entrega a hidroxapatita. Cicatriz hipertrófica, correção de rugas superciliar em região orbicular. Não aplico na região dos olhos e na região da glabela, eu não posso aplicar, é contraindicado. E presença de corpo estranho, silicone, PMMA, não posso aplicar, tá? Aí a hidroxiapatita de cálcio, porque assim, olha, gente, aqui eu tenho ele puro, PLLA, puro. Aqui eu tenho ele em 30%, 35% de hidroxiapatita de cálcio e o resto um gel carreador, que é a carboximetilcelulose. Eu tenho um gel que carrega o ativo e entrega lá, né, para ele ir distribuindo. Por que eu tenho que ter o gel? Senão ele calcifica. Ele entra no tecido e calcifica. Por isso que eu tenho esse gel carreador. PCL, 30% de PCL, 70% de gel carreador. Também de carboximetilcelulose. Precisa pensar na carboximetilcelulose, vou colocar na prova esse nome absurdo, mas só para você entender que é um veículo para entregar o ativo, tá? Aí eu tenho da Renova, né, o Diamond, Renova Diamond. Hoje eu estava com eles numa reunião, porque eu sou professor da Connect da Renova, né?
sou um dos professores vinculados à Connect. A Renova me aguenta um tempo. O Radies, que é da Mercy. Eu tenho o Hialorox, tenho o BioPlus e tenho o Nutriex. O que difere, gente? Valores. E, claro, uma qualidade diferenciada, né? O primeiro tá aqui. O Radies é o primeiro bioestimulador. Qual que é a diferença desse para esse? Esse tem lidocaína e esse não tem. Esse eu aplico puro, porque ele já tem lidocaína. Esse eu diluo. Né? Preço, mesma coisa. É o mesmo valor, só que um tem lidocaína e o outro não tem. Tá? O Renova Diamond tem um preço, ele é um pouco mais barato que o Radies. Aqui é a linha mais acessível que a gente tem. Tá? O Hialorox, o Nutriex é a linha mais acessível que a gente tem. Nós tínhamos marcas manipuladas, só que a Anvisa proibiu. Até segunda ordem, a Anvisa proibiu qualquer marca de manipulação fazer a hidroxapatita de cálcio. Aí eu posso fazer ele em bolos, ó, ponto preenchedor, daí eu uso ele puro, tá? E eu posso fazer ele bioestimulação, em leque. Só que daí eu diluo ele em soro fisiológico estéril. Tá? Posso mesclar bolos e leque, né? Fazer os dois ao mesmo tempo, não tem problema. No pós-operatório, eu tenho que não fazer atividade física, né? Um resguardo 48 horas, porque ele incha a gente. Tá bem chato. Cara de Joelma, efeito Joelma. Mas depois desincha. Mas uns 2 dias fica inchado. Atividade física é recomendado, né? 48 horas. Não fazer. Exposição solar por 7 dias. A regra dos 5. Compressa de gelo. Tá? E anti-inflamatório se necessário. Mas geralmente a gente não pode entrar com anti-inflamatório porque eu estou causando uma lesão. E se eu entrar com anti-inflamatório, destrui toda a síntese de colágeno que eu coloquei. Tá? Complicações. Necrose tecidual. Né? Pode acontecer lá, ó, necrose tecidual ou colocar o produto superficial. Tá? Olha os resultados de bioestimulação. Ali são 3 sessões. Tá? 3 sessões com intervalos, uma foto de uma para outra, 1 ano. Né? 1 ano. Só bioestimulador. Então foram 3 sessões de bioestimulador e a foto, entre as fotos, no intervalo de 1 ano. O que não faz um colágeno na vida da pessoa? Dá pra ver que ela tá tendo reabsorção óssea por causa disso aí. Olha a reabsorção óssea dela aqui, ó. O rebordo ósseo tá com problema, tá? Mas eu consigo ter um reposicionamento de colágeno, né? De síntese de colágeno. Então dá para ter uma fonte da juventude mais acessível, né? Ninguém disse que eu tenho 60 anos, só tô brincando. Mas 40 com certeza. Né? Olha esse. Né? Dá uma cara de saudável, de aparência de pele saudável, né? Paciente jovem, só que o rosto vai afinando, né? Vai perdendo a estrutura. É engraçado que quando a gente vai envelhecendo, a gente aumenta a parte de baixo. Ó, essa estrutura aqui é aumentada, ó. A gente acaba perdendo esse rosto mais fino. A gente vai ficando mais... a base maior. E aqui menor, que a gente chama de cabeça de amendoim, né? A cabeça de amendoim. Aqui afina e aqui aumenta. Tá? O Elancê, já eu aplico ele puro. Ah, e um detalhe importante, esqueci de colocar ali. Espíritos me sopram. Quem toma Ritalina fala com os espíritos. Não sou da Umbanda, gente. Mas espíritos me sopram, os neurônios, né? Facial e corporal. Hidroxapatita. Facial e corporal. Por que a gente está colocando isso? Porque o Elancê, até segunda ordem, pelo fabricante, somente facial. Tem uns doidos aí diluindo e aplicando no corpo, mas é contraindicado pelo fabricante.
Brasileiro, né? Brasileiro. Mas o corpo não tinha que ser mais rígido, tipo. Não, por quê? Porque na face a gente tem é mais fácil de você massagear. A regra dos 5, como que eu vou cada 5 vezes ao dia descer as calças e ficar? Entendeu? E se fazer um granuloma é mais chatinho, né? Então, no corpo tem que ter um espessamento maior. Mas pode acontecer de eu fazer mais concentrado no glúteo, por exemplo? Sim, quando há necessidade de volumização maior. Por exemplo, numa paciente que tem fossa trocantérica, a gente chama aquele buraco aqui de fossa trocantérica. E é genético, né? Tem mulher que tem um buraquinho aqui. Aí a gente tem que fazer mais concentrado nessa região, tá? O Elancê... gente, os espíritos me sopram também. Dia 11 de julho vai ter um curso de aplicação de toxina botulínica prático, eu que vou ser o professor. Eu vou liberar algumas vagas para alunos. Então, assim, eu tenho um link, você preenche o link, vai cair direto para a regional. O curso custa R$ 1.700. Vocês só vão pagar R$ 800. É R$100 de inscrição só R$100 de inscrição para você garantir a vaga. E no dia você pode parcelar no cartão. No dia. Eu vou ensinar vocês a aplicar toxina botulínica. É prático, gente. A ideia é prática. Para quem já quer ter experiência na área da estética. É isso que eu quero fazer da vida. Vou trabalhar com isso, né? Gostei. Aí a gente vai montar esse curso, são poucas vagas, tá? Aí eu já vou liberar o link lá. Bruno, não posso agora. Tranquilo. Eu quero mais pra frente. Eu fiz esse contrato com a regional para os meus alunos da Dom Bosco. Porque os alunos externos eu não autorizo. Né? Não dei aula, não sei como que é. Então, para vocês eu autorizo. Então, eu vou colocar esse link lá no grupo, tá bom? Então, já avisando, que eu avisei pro pessoal da manhã ontem, não coloquei o link ainda. Aí eu avisei agora e eu vou colocar. Aí, quando eu coloco, gente, vai vir gente do terceiro, do quinto. Um caos. Quanto tempo? É um dia. Vai ser de manhã a teoria e a prática à tarde. Vocês vão atender paciente. Tá? É claro, eu vou estar em cima, vai ter monitor, né, vocês vão aplicar em paciente real mesmo. Tá? Bora lá. O Elancê policaprolactona, eu aplico ele puro. Gente, olha que interessante. Ele volumiza, porque ele tem esse efeito, a ideia de preencher, e ele estimula colágeno tipo 1. Tem uma questão na prova, justamente isso. Ele produz o colágeno tipo 1. Ele é totalmente degradado, porque ele adere à matriz. Ele adere à matriz, tá? Matriz celular. E o corpo começa a degradar naturalmente esse material. Só que aqui no Brasil a gente tem esse material de 1 a 2 anos, mas tem até 4 anos da duração dele. E ele vem justamente assim. Vem um pacotinho, um envelopinho, a seringa vem lá dentro e ele vem dentro da caixa. Tá? Aí, olha aqui, ó. Que bonitinho. 1, 2, 3 e 4 anos. Tá? Então, ele é o SMLE. Só isso que é a diferença entre eles, para você saber. Tá? Prof, qual que é a diferença entre eles? Todos são PSL. Igualzinho. A única coisa que muda é a reticulação. O que significa isso? Do bioestimulador, né? Então o que acontece aqui? Quanto mais, entre aspas, não vamos usar esse termo, eu estou roubando esse termo do ácido hialurônico, que esse termo é do ácido hialurônico. Significa que a matriz de cada um deles é mais difícil e estável de quebrar pelo meu organismo. Então, por exemplo, o de 4 é mais difícil o meu corpo quebrar do que o de 1 ano. Esse daqui o corpo degrada mais fácil. E esse demora mais para ele quebrar. Só que no Brasil eu não tenho isso daqui. Tenho no mercado negro. Mas um de 2 anos, esse eu tenho no Brasil. Tá? Esse eu tenho no Brasil. Esses eu não tenho. Gente, esse tem que ter cuidado. Tem que ser um profissional que saiba aplicar. Porque esse... Oi? Não entendi. O de 2 anos. Todos eles. Porque ele é bem chato de aplicar. Ele é bem complicadinho. Não é todo mundo que sabe aplicar ele. Porque ele é extremamente técnico dependente. Tá? Então ele é 30% de PCL e 70% de gel carreador, de carboximetilcelulose. Tá? Contraindicações, né?
Então assim, primeiro, sempre injetar devagar, perdão, contraindicações não, atenção, né? Sempre injetar devagar, moldar delicadamente, gradualmente trazer a área de tratamento para correção, então é de pouquinho em pouquinho. Gente, a recomendação dele, eu não posso ultrapassar um bolos de 0,2. Ele não permite você fazer bolas maiores de 0,2. Então ele é bem chato, tá? Eu falo que ele é o bioestimulador da fé. Você aplica e acredita que um dia vai bioestimular. E como é de pouquinho em pouquinho, não dá aquela diferença rápida, né? A aplicação dele é para tratamento facial, uma aplicação subcutânea ou supraperiosteal, né? Em cima do osso, supraperiosteal. As técnicas, gente, isso daqui não é meu, tá? Isso daqui é do fabricante. O fabricante diz como ele quer que aplique. E ele dá a agulha e a cânula. Lembra que a gente fala que a padrão ouro é 22G? Ele não deixa. O fabricante diz que a cânula ideal é a 25G. Então ele é bem rigoroso em termos de... e detalhe, a farmacovigilância do Elancet diz que a cada 2.055 seringas aplicadas, uma vai dar intercorrência. Ele é chato, ele é todo... a gente chama de farmacovigilância, tá? Então aqui é da marca do Elancet e ele vai trazendo todas... Eu tenho uma amiga minha que é speaker da Sinclair e ela dá aula do Elancet. Ela adora, mas ele é bem chato, bem chato. Tanto masculino quanto feminino tem a técnica, tá? Contraindicações: alergias graves, hipersensibilidade aos componentes, doença de pele aguda ou crônica, doença autoimune, queloide, cicatriz hipertrófica, cortisol, né, cortisona, e PMMA, contraindicado. Tá? Pós-procedimento, aí ele traz, a cada 2.055 seringas, uma vai dar efeito adverso. No caso do efeito adverso é nódulos. Pós-procedimento, evitar calor ou exposição por 24 horas, exercício físico por 24 horas e não pode beber. Então, cachaceiro não pode fazer. Né? 24 horas sem bebida alcoólica. É difícil, né? Tudo bem? Dúvidas? Não? Então tá bom. Vamos pro PEN. PEN. Procedimento estético injetáveis de microvasos. Gente, nós usamos, isso foi um termo criado pela biomedicina. Quando a minha mãe fez com a Helena, qual que usou o bioestimulador? O Eleva. O Eleva. Ácido poli. Não, foi hidroxapatita de cálcio que ela usou. Ele não forma granuloma, né? Então ele é tranquilo. Gente, o PEN, procedimento estético injetável de microvasos, esse nome foi criado pela biomedicina, pelo Conselho da Biomedicina, e o Conselho de Farmácia e de Enfermagem copiou. Por quê? Porque a gente usava o termo de escleroterapia, e é o termo médico. A gente não pode usar o termo escleroterapia, tá? Então, o procedimento estético injetável de microvasos já diz o que eu faço para fins estéticos. Eu não posso tratar vasinhos de paciente com cunho patológico, que a gente chama. Eu somente trato paciente para fins estéticos. Se o paciente tiver problema patológico, ele trata com o médico e a gente faz a função estética. Não é à toa que tem muito médico angiologista contratando biomédico para fazer PEN. Porque daí ele faz a cirurgia, remove essa pena, remove o que vai remover, o biomédico termina. Hoje tem biomédico que tira ali em torno de R$1.000 a R$1.500 por dia só tratando bem. Porque a sessão hoje de varicose varia entre R$100 a R$250 a sessão. A mais barata que você vai achar é tipo R$80, R$100. Por quê? Porque o produto é muito barato. Né? Muito barato. Então é uma área que o biomédico esperta pode atuar. Tá? Então vamos lá. Primeiro, procedimento estético injetável de microvasos. São microvasinhos, tá? Microvasinhos conhecidos como telantasias também, tá? E microvasos de 1 a 2 milímetros intradérmicos. Eu consigo ver esses, tá? Bem superficiais.
Estudos revelam que 90% tem predisposição familiar, é genético, tá? Será que eles querem entrar? Atrapalhar a minha aula? Ou não? Estão se comunicando com alguém? Tá bom. Olha só, a prevalência. 40% é na mulherada. Por quê? E 15% em homens. Por causa da Eva? Maldita Eva. Não. Por que a ideia acomete mais mulheres? Genética. Não. O hormônio anticoncepcional. Anticoncepcional é angiogênico, produz mais vasos, o anticoncepcional. E é trombótico, né? Hoje a gente tem pacientes de 25, 30 anos com trombose já, causado por causa do anticoncepcional. Por quê? Na época da minha mãe, por exemplo, só se usava anticoncepcional quando ia casar. Pra quê? Porque ela guardava a pérola pra entregar pro boy no dia do casamento. Né? Hoje tem meninas de 10 anos que, ó, quilometragem já tá, ó, rodadíssima. Né? Só falta ensinar a mãe a fazer. Então, o que acontece? Hoje, a moça menstrua e tem um fluxo absurdo. O que a mãe faz? Leva no ginecologista, ele começa com anticoncepcional para regular a menstruação. Aí o que acontece? Ela tem 30 anos, 20 anos de uso de anticoncepcional. Se você parar para pensar, a pessoa de 30 anos, que começou com 10 anos, ela tem 20 anos de uso de anticoncepcional. Bom pra gente, que a gente faz tempo. É cliente garantido, né? Desde novinho já. Já, aí você pega quando a criança vai com a mãe, você fala, vai juntando no crofinho, né? Porque daqui a um tempo você vai me pagar. Então, assim, 40% acomete mulheres por uma questão de anticoncepcional, né? E 15% homens por uma questão genética, impacto, tá? A cada 6 mulheres de 10, então 10 mulheres a cada 6 entre 30 e 40 anos, tem varicose, tem vazios, tá? De 1 a 2 milímetros. Quais são os efeitos principais que a gente tem? Obesidade, né? Gestação também, né? Quando ela fica grávida tem uma questão de aumento de vasos por causa do edema. Trauma, mesma posição, porque mesma posição causaria a varicose. Porque não tem circulação. Quem faz a circulação? O gastrocnêmico, tá? O gastrocnêmico é o músculo da panturrilha. O gastrocnêmico, ao andar, ele movimenta essa musculatura e impulsiona a circulação venosa para os meus membros superiores. Então, o gastrocnêmico é um fator importante e a minha fossa poplítea, que é essa região atrás do joelho, tá? Então, a meia de média compressão. E aquele massageador quando faz a cirurgia plástica? Sim, na verdade, quando você faz aquele massageador que faz um movimento de drenagem, é justamente para empurrar esse sistema. Então, uma bota pneumática, né, que é aquele que faz aquele movimento, é para empurrar o movimento circulatório, para não ter uma embolia, para não ter... Então, quando você, logo depois da cirurgia, que eles já vestem, né, essa bota pneumática, né, é para ter essa circulação. Porque a pessoa, às vezes, que fez a cirurgia de varizes, vai ficar, às vezes, 1 ou 2 dias sem andar. Então, o risco de movimento... Não, é para lipoaspiração. Lipedema, então, meu Deus, é super sério. Tem que fazer esse movimento. Então, o gastrocnêmico é responsável por esse fluxo. Tá? É a pessoa que fica muito tempo sentada, ela não tem esse refluxo. Ou uma pessoa que fica muito tempo em pé, também não tem essa indicação. Por isso que a ideia é aquela meia de média compressão, para fazer uma média compressão para voltar esse sangue. A gente vai ter aula prática disso? Não. De jeito nenhum. Ele causa necrose. Não é tão simples assim. Né? Esse não. Professor, a meia é
para aumentar a pressão intravascular para melhorar o fluxo. Melhora até uns 10%, mas para quem tem edema é bom. Eu uso quando viajo, eu uso bastante. Uso de hormônio, genética e atividade de impacto. Por exemplo, CrossFit é o que mais gera varicose. Tá? Aí eu tenho uma tríade de Virchow. O que significa a tríade de Virchow? Para eu gerar um trombo, três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Lesão endotelial, hipercoagulabilidade e fluxo sanguíneo anormal. Por que a gente usa a tríade de Virchow dentro do PEN? Para eu fazer a avaliação do meu paciente. Se eu tenho um paciente que toma anticoagulante, a coagulação dele é normal? Não, não é normal. Posso fazer? Não, não posso fazer. Porque ele apresenta uma predisposição a formar coágulo. Então, hipercoagulabilidade é um fator. Fluxo sanguíneo anormal. Geralmente o paciente que tem fluxo sanguíneo anormal, ele tem um débito de circulação, apresenta inúmeras varizes que eu consigo verificar essas varizes. Ele tem que passar por um angiologista primeiro, antes de eu começar a tratar. Por quê, prof? Porque a lesão endotelial quem faz sou eu. Eu faço isso daí. Por isso que hoje surgem artigos de trombose 1 a 2 anos depois de um PEN. A pessoa não sabia se era doente ou não, fez o PEN, 1 ano depois apresentou trombo. Porque ele tinha problema na coagulação, tinha um fluxo anormal e eu gerei lesão. Então eu tenho que fazer uma anamnese bem correta, porque eu posso gerar trombo no meu paciente depois de um PEN simples. Posso causar intercorrência no meu paciente, tá? Diabético pode fazer? De jeito nenhum. Porque diabético, o problema dele é que ele não coagula direito, né? Não. Diabético é açúcar, insulina. Só que o problema é que a cicatrização dele é ruim. E aqui, o produto que mais a gente usa é glicose. A gente usa polidocanol e glicose. Meu diagonizador? Então, não tem como. Ah, mas ele tá compensado. Mas daí você vai descompensar. Né? Tipo, eu sempre falo. Ah, mas ele tá compensado. Mas eu descompenso. Né? Porque o que a gente usa para fazer um PEN é polidocanol ou, né, que daí escolhe, glicose. Aí eu tenho glicose 50% ou glicose 75%. Opa. Ou um ou outro, tá? A maioria usa glicose 75% com lidocaína, porque o resultado é mais rápido. Tá? É assim, ele já vem preparado. Você quebra na ampola, aspira e aplica. Aí eu tenho, né, as características do PEN. PEN, capilares fininhos, intradérmicos, pode ser finos, pode ser ramificados. Eles às vezes apresentam spiders, assim, vários, tá? Pode apresentar uma coloração avermelhada ou azulada, e é somente para fim estético, fim patológico a gente não usa, somente para fim estético. A classificação dele, nós trabalhamos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para mostrar. A gente trabalha com a classificação CEAP0, CEAP1 e CEAP2. A gente trabalha até aqui, ó. Essa é uma classificação médica. Tem uma questão na prova perguntando o que é CEAP. CEAP são os critérios clínicos, etiológicos, anatômicos e fisiopatológicos. Hã? Volta, calma. Tá aqui embaixo, ó. Critérios clínicos, etiológicos, anatômicos e fisiopatológicos. Isso é uma classificação médica. Tá? Uma classificação médica. A gente usa porque eu tenho que classificar meu paciente. Tá escrito ali. Critérios clínicos, etiológicos, anatômicos e fisiopatológicos.
Então, SEAP 0, sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa. SEAP 1, telangiectasias de 1 milímetro e varizes testiculares de 1 a 3. E SEAP 2, veias varicosas superiores a 3. Posso fazer? Não. Então eu vou até aqui, ó, SEAP 1. Daqui para baixo é cunhão patológico, é médico. Tudo bem? Mando pro médico e o resto eu trato. Olha só que interessante essa imagem que eu coloquei ali. Todos esses pontos vermelhos, esses vasinhos vermelhos e azulados, eu posso tratar. Todos eles. Exceto um profundo que tem aqui, ó. Um azulado que tem ali. E esse azulado é responsável por todos os outros vasinhos. O fluxo aqui não está normal. Como o fluxo aqui não está normal, o corpo faz angiogênese, que a gente chama. Ele faz outros vasinhos para suprir a parte tecidual. Então, se eu não resolver esse problema aqui, provavelmente, quando eu secar tudo isso daqui, ele vai voltar mais rapidinho. Mas não é que volta o mesmo vaso. Volta vasos novos. O vaso que eu excluí, ele morreu. Mas vem outros vasos. Tá? Se o paciente toma anticoncepcional, por exemplo, volta mais rápido ainda. Porque o próprio anticoncepcional faz angiogênese. Tá? Então, olha só. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como faz, tá? Já pega alguém aqui, daí eu aplico. Não, tô brincando. Ai, professor, eu não tô depilada. Como que funcionou a história da escleroterapia? Lá na guerra, um médico louco fez um chá, colocou numa bexiga de porco, colocou um osso e injetou no martelo. É o quê? Aham. Tava tendo uma necrose tecidual por causa de uma oclusão. Então assim, a artéria estava obstruída e estava morrendo o tecido. O que ele fez? Fez um chá, colocou o chá dentro da bexiga de porco, colocou um ossinho fininho, injetou na artéria e empurrou o chá. Se não morreu da úlcera, morreu de outra coisa. De sepsemia, de alguma coisa, o cara morreu. Tá? No Brasil, eles começaram a usar oleato de etanonamina, é usado até hoje, só que ela é extremamente necrótica. O que é isso daqui? A famosa espuma que a gente conhece. Eles injetam, né, uma espuma, só que é usada para a área médica, tá? Como ela dava muita necrose, eles começaram a diluir ela em glicose, para ficar menos necrosante. Foi aí que eles perceberam que a glicose também dá para usar. Então hoje a gente usa glicose 50, 75 ou polidocanol. Nós, né, biomédicos, utilizamos. Gente, eles usaram até mercúrio para testar. Aham. Depois eu puxo uma aula, porque essa aula é para graduação. Eu tenho uma aula só para pós, que é show de bola. Tá? Olha que legal. A técnica ela é uma técnica intravascular. O que isso significa? Uma técnica intravascular. Eu tenho que aplicar dentro do vaso, gente. Eu tenho que aplicar dentro desse vasinho aqui, ó. Então a pessoa tem que ser boa para aplicar intravascular. Não pode fazer pápula, não pode fazer pápula de jeito nenhum. Porque ela faz necrose tecidual. Então bora lá, vamos ver. Prof, quando eu paro, quando eu começo a perceber que ele não vai mais e começa a fazer pápula. Professor, esse procedimento aí dói? Não, é bem tranquilo. A glicose 75, por ela ser mais concentrada, pode dar uma ardênciazinha. Mas não é o que o buço dói mais. Tirar o buço dói bem mais. A glicose 50, não sente nada. Absolutamente nada. Tá? Então ali, ó, recapitulando. Entrei com bisel, ponta pra cima, tem toda uma regra. Bisel ponto lá pra cima, eu tenho que entrar intravascular, não posso fazer pápula e eu vou injetando pra pele correr. Quando essa glicose corre dentro do vaso, ela vai tirando todo o endotélio, toda a parede do vaso sanguíneo. Tá? Ó.
Vocês viram que ele desaparece, né? Mas depois ele volta e volta bem vermelho, porque ele começa o processo inflamatório, tá? Então olha como que é a fase dele. Eu aplico, começa um processo inflamatório, removi todo o endotélio, a parede do vaso, tá? Ele expõe colágeno do vaso e esse colágeno forma uma fibrose. Formou uma fibrose, conforme faz uma deformidade nesse vaso e ele colaba. O que significa colaba? Uma parede se gruda na outra. A gente chama isso de colabamento. Colabou, o macrófago vai lá e fagocita aquele pedaço. Aí eu tenho a exclusão, né, do vaso, uma melhora estética de 5 a 10 sessões que é indicado. Né, tem essa melhora. Vou mostrar para vocês um outro vídeo fazendo, só que daí aqui é mais emocionante porque a pessoa erra muito. Não, tem que mostrar, né? Gente, é tanta aula que eu nem sei onde está. Aqui, tem 2. Tem aquele que eu acabei de postar. Ó, mais próximo. Olha lá, gente, tem que entrar dentro do vasinho. Parece uns verminhos correndo. Parece o bichinho geográfico. Outro. Esse que é o emocionante que a doutora erra feio. Ah lá, tá no pé. A parte mais doída. Gente, é só a pontinha da agulha. Só o bisel. Beleza, sucesso. Não pode limpar a agulha, porque a agulha tá estéril, então não pode. Ela entrou muito inclinada, assim, ó. Ela atravessou. Olha lá, escorrendo. Uhum. É glicose, tá, gente? Cadê? Só gravo sem, né? Sim. Olha lá, esse já correu um pouquinho, ó. Coitada. Coitada. Por que a gente tem que ter cuidado em utilizar o pen e com uma pessoa que tenha prática, né? Porque se ele fizer pápula, show. Vamos. Se ele fazer pápula, eu posso causar uma necrose, tá? Então, por isso... Ué? Alerta de segurança. Não é nudes. Por isso que no rosto eu não posso aplicar. Não. Essas telantasias aqui, por exemplo, ó. Rosácea, não posso aplicar bem. O que seria indicado que vai atrás de um cromóforo ou hemoglobina? O que seria indicado para tratar esses vasinhos? Luz intensa pulsada. Luz intensa pulsada, o cromóforo, hemoglobina, a gente utiliza, né, para secar esses vasinhos. É o mais ideal, tá? O que acontece, né? As complicações. Hiperpigmentação inflamatória é uma questão. A hiperpigmentação inflamatória é causada pelas pápulas que o biomédico, o profissional que fez erradamente, pode causar essas manchas. Essas manchas saem? Naturalmente saem, 6 meses. Ou com clareador, né? Com uso tópico. Agora, esse é o efeito menor. O pior é necrose. Que bom que foi o médico que fez. Glicose 75. Gente, ela é arbórea, né? É uma varicose arbórea. Significa que ela tem volume. Ela tem relevo, perdão. Se fosse minha paciente
Eu usaria soro fisiológico para limpar esse vaso, porque soro fisiológico não é necrosante. Eu só ia lavar esse vaso. Depois eu entraria com uma glicose 50% para ir fazendo o processo inflamatório, para depois entrar com uma glicose 75%. É assim que a gente trabalha. Seguro. Se eu apliquei uma quantidade grande, fez pápula e o tecido não absorveu, necrose. Necrosou, ó, ele vai comendo toda aquela região e vai abrindo, né? Professor, a glicose seria melhor que o polidocanol? Não, o polidocanol é melhor. Em termos de resultado, mas ele faz mais necrose. Ele tem um resultado mais efetivo, mas tem que ter mais segurança. Tá? Professor, o que causa a necrose é aplicar demais? Aplicar demais, o tecido, entra numa necrose tecidual. A gente, se a gente quiser treinar isso, pode fazer com soro fisiológico? Sim, pode, não tem problema nenhum. Só tem que cuidar de contaminação. Daí seria aquela agulha de pápula? É a amarelinha, a 30G. Amarelinha. A 30G, tá? Essa daqui é uma necrose, tá tendo uma ferida ali que tem que fazer. A enfermagem faz desbridamento, né? Ela descola esse tecido. O PIEX de vocês, o semestre que vem, hoje foi dia de reunião, Jesus amado. Hoje eu tive reunião, a gente vai ter patrocínio. Eu consegui um gerador de ozônio que vai ficar aqui na Bosco para Biomed para pesquisa. Então a gente vai ter um gerador com tudo que a gente tem direito. E eu vou subir um projeto, foi aprovado um projeto do Comitê de Ética, o Comitê de Ética aprovou, e agora eu vou passar para o Comitê de Ética de Curitiba, porque o SUS me fez uma proposta de atendimento dos diabéticos para o SUS de ozônio PRP aqui na Dom Bosco. Então a gente vai atender ferida, assim, úlcera venosa, e vocês vão atender no PX no semestre que vem, né? Esse tipo de caso, tá? O que a gente vai fazer? PRP, ozônio, né? A gente vai ter vários, injetável, ozônio em bag, que a gente chama, óleo de ozônio, né? Então a gente vai estar em atendimento. Vai ser para todo mundo? Não, não vai ser para todo mundo. Por quê? Porque é mais idoso, então provavelmente a gente faça esse atendimento aos sábados, né? Porque daí pode vir com alguém acompanhando, né? Então vai ser um trabalho assim bem bacana em parceria com o SUS. Então a gente vai atender várias unidades de saúde básica. É um trabalho bem legal. E eu vou estar coordenando esse projeto. Sim, vou estar como uma atividade complementar. É uma parte da iniciação científica, né? É um projeto nosso, a gente quer publicar esse trabalho. Não, a gente vai abrir inscrição para quem pode assumir isso aos sábados. Eu ainda vou alinhar quais sábados, que não vão ser todos, né? Porque tem que ter responsável técnico, tem que ter, né? Tem que ter todo um cuidado. Porque a gente vai estar atendendo o paciente, então a gente vai estar selecionando para fazer essa atividade, tá? Então olha só, gente, que perigo. Necrosou, vai sair. Fica a cicatriz lá. Então assim, eu apliquei glicose, muito simples. Mas tem que ter todo esse cuidado. Tudo bem? Dúvidas? Essa é uma outra necrose. Gente, é um pé de uma pessoa jovem? Não, é uma pé de uma pessoa idosa. Como a gente sabe? Pela cor da pele, pela coloração. O idoso, quando ele tem problema circulatório, ele escurece a pele, tá? Então, é um paciente idoso. Se é um paciente idoso, é um paciente patológico? Provavelmente. Então, foi uma avaliação mal feita, né? E uma escleroterapia séria, seríssima aquilo ali. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. A minha bisavó tem um negócio desse na cabeça. Só que nunca sara, a gente passa remédio e nunca sara. E tipo, ela não deixa a gente levar ela no hospital nem nada. No caso dela, a gente resolveria isso? Tem que avaliar, porque daí eu tenho que ver condição patológica, né? Se tem alguma alteração que pode. Porque assim, o ozônio que a gente vai trabalhar tem várias contraindicações. Então eu vou ter que ver se até aquele paciente diabético pode ser paciente do nosso projeto. Então, ela é bem saudável, os exames dela são todos bons. Uhum. É que isso daí foi consequência de uma cirurgia que ela teve que fazer na cabeça. E daí acabou que não sabe. Pode ter alguma ausência de irrigação para aquele ponto, e daí ele vai fazendo essa ferida o tempo todo. Daí, consequentemente, ela acaba mexendo, né? Sim, isso. Aí não vai cicatrizando aquele tecido. Tem que avaliar.
No dia, vai ter uma especialista, né? A doutora Larissa vai estar comigo, porque assim, é um projeto, é um braço enorme. Porque a doutora Larissa é da UTFPR. Então, esse é um braço gigante. E eu vou ser orientador do mestrado dela. Então, vamos ver o que vai acontecer da minha vida. E daí ela vai estar avaliando se aquela ferida é indicada. Daqui a pouco a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Ou até pro teu TCC. Tipo, não é muito grande, só que daí acaba cuidando dos cabelinhos dela aqui. Sim. E ela mexe. Ela já tentou. Porque pode até virar para o teu TCC, entendeu? Como o gerador vai estar aí, né? Pode até virar para o teu TCC o material. Né? Pessoal, dúvidas? Nossa, corri. Sim. Por que eu corri? Porque eu quero fazer uma simulação com você das perguntas. Bora lá. Matamos rapidinho. Anotem. A prova tá aqui, linda, maravilhosa. Já mexeu com o poderão? Quantas perguntas tem? 20. É o mesmo esquema, né? ABC, a prova. Não sei ainda. Bora lá. Quem não deu o trabalho, né, de pegar o simulado, tem a chance agora. Qual que é o principal objetivo do PEN, gente? Tratar microvasos visíveis por escleroterapia química. A principal substância é utilizada na escleroterapia estética. Polidocanol e glicose. A tríade de Virchow, fundamental para a compreensão da fisiopatologia venosa, não inclui Tá esperando a gente falar? É a D? vasodilatação periférica. O sistema de classificação CEAP. Clínica, etiologia, Anatomia e fisiopatologia. Isso mesmo. Uma contraindicação absoluta para o PEN. Presença de trombose venosa com clínica. Isso mesmo. A fisiologia do PEN envolve a introdução de agente esclerosante que atua por... Lesão controlada do endotélio venoso. Perfeito. O PEN é mais indicado para vasos do tipo... Pegadinha. E vênulas Isso superficiais. mesmo, C. Porque vasos sanguíneos pode ser chamado de vênulas também, tá? A 6 é o que mesmo, professor? Só pra mim. A 6, a lesão controlada do endotélio venoso. Ah, tá, C, beleza. Isso, porque ele faz uma lesão, mas é controlada, né? Aham. 8, um dos principais riscos do PEN mal executado. Isquemia tecidual. Isquemia tecidual localizada, isso mesmo. 9, qual das complicações abaixo está associada à técnica incorreta do PEN? Pigmentação Pós-inflamatória, isso mesmo. Em relação ao histórico clínico do paciente antes do PEN, deve-se investigar doença vascular, tabagismo, uso de anticoagulante, tá? PEN tá de boa, né? Sossegado. De boa. Lembrando que tem uma questão discursiva valendo 1 ponto. Essa eu vou ser rigoroso, porque eu já ditei a resposta, concorda comigo? Então não dá pra encher linguiça. Que é as etapas do mecanismo da ação da toxina botulínica. Essa é uma questão discursiva valendo 1 ponto e eu quero a descrição de cabo a rabo das etapas bonitinhas, que eu ditei em sala. Do mecanismo da ação da toxina botulínica. Que eu ainda ditei. Ligação, internalização, redução, bloqueio. Eu ditei em sala, não ditei? Bonitinho, redondinho. Escreva tudo. Oi? Não entendi. Escreva não Tudo. só o nome dele. Colocar a etapa e escrever o que é. Vale 1 ponto. 1 ponto, gente, é coisa. Né? Bioestimulador de colágeno. Tudo bem até aqui? Bora lá.
O ácido polilático, presente no Sculptra, atua na bioestimulação por... Demorou. Induzir a produção de colágeno. Induzir a produção de colágeno. 2. O protocolo conhecido como regra dos 5 no uso do bioestimulador refere-se a massagem 5 vezes ao dia por 5 minutos durante 5 dias. A hidroxapatita de cálcio deve ser evitada em quais regiões a seguir? Periorbicular. Olhos, eu ainda coloquei olhos, porque vai que o ser não sabe, né? 4. O Elancê, composto por policaprolactona, possui por características principal? C. Estimulação do colágeno tipo 1 e efeito duradouro por 4 anos. Eu falei que ia cair na prova, tá lá na slide. 5. Qual das alternativas representa uma contraindicação ao uso de bioestimuladores? Letra C. Letra C. Presença de queloides e cicatriz hipertrófica. A aplicação do bioestimulador deve ser realizada preferencialmente por microcânula 22G. A hidroxapatita de cálcio é degradada no organismo por meio de fagocitose celular natural. Sculptra e Eleva são considerados bioestimuladores por quê? Essa é pegadinha. Estimulam naturalmente Naturalmente a espessura da pele. Isso mesmo. Sem preenchimento imediato. Não fazem preenchimento, né? Eu falei que o Sculptra e o Eleva não faz. Olha a pegadinha. Quem colocar estimula o colágeno e promove preenchimento imediato, tá errado. Porque o Sculptra Eleva não faz preenchimento imediato. Quer dizer, nem faz preenchimento. Né? 9. Uma das complicações técnicas associada à hidroxapatita de cálcio é... Não, errou. Necrose. O nódulo é o Elancê e o Sculptra Eleva. Necrose dérmica, tá? Então tem que ter cuidado aí, faz necrose a hidroxapatita. Tá? Uma das complicações técnicas dela. A diluição, pegadinha, preste bem atenção nessa pergunta. A diluição clássica do RAD-S é indicado quando... Quem acha que é a C, levanta a mão. Quem acha que é a A? Quem acha que é a B? Quem acha que é a D? Quem não acha nada, entendi. É a C. Por quê? Eu disse que é a diluição. Se é diluição, é para bioestimulação. Se eu colocasse assim, ó, a aplicação pura da hidroxiapatita é para quê? Para volume, é para preenchimento imediato. Conseguiram entender? A pegadinha? Para diluir. Se eu falei diluição, é bioestimulação. Se eu falasse que era puro, preenchimento. Por isso que não é a A. O objetivo for volumizar imediatamente. Se for puro, é. Puro é, tá? 11. A volumização promovida pelo RAD-S é atribuída a... Gel portador e partículas de CHA, tá? Gel portador e partículas de hidroxapatita de cálcio. 12. Qual das substâncias abaixo não é um bioestimulador de colágeno? Pelo amor de Deus. Né? Nossa, gente, se alguém colocar outra resposta nessa, eu zero a prova. 13. Ácido hialurônico, né? Vai que o tempo de ação do Elancê pode variar de acordo com a fórmula específica, SMLE. Qual das opções representa uma boa prática para evitar complicações com o uso de bioestimulador? Letra D. Letra D? Letra D. Distribuir o produto de... É que ela falou de letra D. Distribuir o produto de forma homogênea em plano subcutâneo. Tá? A não é. Superficial não é. Evitar massagear após a aplicação. Não deve se massagear depois da aplicação. Toxina botulínica.
Qual o principal mecanismo de ação da toxina botulínica tipo A? O C. C. Bloqueio da liberação da acetilcolina. Quais proteínas compõem o complexo SNER? SNAP tem 5, sino. Ah, não sei qual não. Isso mesmo, letra B. 3. A classificação facial hipercinética está relacionada a Movimentação e movimento e expressão excessiva. 4. Qual das opções representa uma contraindicação relativa ao uso estético da toxina botulínica? Gestante lactante. Pelo amor de Deus, né? Essa também tá dada, né? Em relação ao efeito da toxina botulínica na hiperidrose, o mecanismo envolve Inanição das glândulas sudoríparas. Isso mesmo. A técnica de Nefertiti Lift com toxina botulínica é indicada para Letra C. letra C, elevação do contorno mandibular e pescoço. A aplicação incorreta da toxina botulínica no músculo orbicular dos olhos pode causar Pitose. pitose palpebral. Qual é a principal estrutura anatômica considerada ao tratar as rugas da glabela com toxina botulínica? Os olhos. Não é? A glabela é aqui do lado? Não. Letra C. Músculo frontal, né, professor? Que é na testa, não é? Não. Ah. É letra C, músculo corrugador. Gente, a glabela tá aqui, ó. Músculo Não, aqui risório. Não, é porque eu achei que era aqui. Tá? Tem que saber músculo, tem que saber músculo. A duração média dos efeitos da toxina botulínica. De 3 a 6 meses, a duração. O teste de iodoamido de menor, para que é usado? Pra sudorese. Sudorese. Sudorese na hiperidrose. Tem umas ali que eu já gostei, que o povo não responde. Intradermoterapia. A intradermoterapia também é conhecida como Masoterapia. maso não, mesoterapia. Masoterapia é outra história. Não. Vou colocar masoterapia tântrica. Mesoterapia. Qual o objetivo? Qual o principal ativo lipolítico? B. Desoxicolato de sódio. A técnica de Page é caracterizada por múltiplas injeções superficiais e rápidas. Qual agulha é mais indicada para aplicação intradérmica? Letra B. 30G por 13. O tricilinol tem como principal função cri. B. Reorganização da arquitetura dérmica. A intradermoterapia é contraindicada em infecção ativa no local. A microcânula é preferida em algumas aplicações por quê? B. Reduz o risco de hematomas. A fosfatidilcolina atua principalmente... Letra C. Promovendo a emulsificação da gordura. A cafeína, quando usa na intradermoterapia, é para quê? B. Inibição da fosfodiesterase. O plano de aplicação mais comum em pápula na intradermoterapia corporal? Intradérmica. A técnica em leque refere-se a? Letra C. Movimentação em cânula em arco. Tá? D. A benzopirona apresenta qual ação farmacológica? B. Anticoagulante vasodilatador. O lipossoma de girassol é utilizado com função? Letra C. Lipolítica e veiculante. E o uso da procaína, o que é uma proca? É uma anestesia local. É uma anestesia local. Então, quem não respondeu, estuda, gente.
A prova vai ser de 20 a 25 questões. A gente vai usar como referência isso daí. Eu tenho as objetivas e tenho Por que eu tô colocando bastante questão? Porque você é mau caráter. Não, pra valer pouco cada uma. E se eu colocar 10, você errar 8, já era. Se eu colocar 20, valer 0,15 cada uma, se de 20 você errar 8, é bem diferente. Concorda comigo? Que é bem diferente? Então eu vou colocar muito pra gente, né? Já sentir o drama, tá? Mesma coisa. A prova na frente vai ser as discursivas e as outras páginas objetivas e vai ter o gabarito. Vai ter o gabarito. Vamos repassar. Prestem bastante atenção. Nós temos o ambulatório da biomedicina estética, que é fora a semana que vem na outra. Eu preciso de 2 pessoas da sala que vocês vão nomear, só me falar quem é, para fazer o agendamento dos pacientes. O agendamento fica por conta de vocês, tá? Eu só mando a agenda. Eu mando a agenda e vocês agendam. Tudo bem? Pode ser pessoa externa, só marca o amante e o namorado separados, para não dar treta, né? Então vocês vão agendar os pacientes externos, tá? A gente vai fazer hidratação facial e microagulhamento. Pode ser feito os 2, quem for agendar vai ter que agendar em horários diferentes, né? Para dar oportunidade para todo mundo fazer. Vale 2 pontos, eu vou avaliar tecnicamente. Então eu vou avaliar conduta, vou avaliar cabelo, unha, luva, campo, onde está trabalhando, tá? Então eu vou estar avaliando, vale 2 pontos. Então eu vou estar conduzindo essa avaliação, tá? O roteiro de aplicação vai estar no quadro, não precisa perguntar para mim. Agora é o quê? Está no quadro. Eu vou colocar no quadro, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, você olha discretamente, né? Para você atender teu paciente. Então vai estar o roteiro no quadro. O ambulatório vale 2 pontos e não entrega relatório. Vale 2 pontos. É prova prática. Eu coloquei como prova prática. Vale 2 pontos. Aí eu tenho os relatórios que valem 1,5. Quais relatórios? O relatório das marcações de aplicação da toxina botulínica, que a gente fez em sala. Segundo, o da intradermoterapia, aplicação dos injetáveis. E o terceiro, que vai ser semana que vem. Semana que vem, na sala de frente para o bloco, o auditório, vai ter um evento que eu trouxe da Extrato da Terra. A Extrato da Terra vai dar uma aula de limpeza de pele para vocês, o passo a passo da limpeza de pele. Então vai ser aula teórica e demonstração. Vale relatório e vale atividade complementar. Então eu vou postar para vocês um link, onde vocês vão colocar o nome, o RA e o curso. Por que o curso? Porque a fisioterapia vai estar conosco. Eu estendi um convite para fisioterapia. Então a professora Vivian, vamos colocar ele junto? Pode colocar. Então a Extrato da Terra vai estar aqui. Eu pedi para quem quiser, tá, gente? Não é obrigado. Eu pedi para a Extrato da Terra montar um kit de limpeza de pele para os alunos que quiserem comprar no dia e parcelar. Por quê? Quer fazer um dinheirinho extra, né? Comprou o kit por 200, fala pra mãe que a limpeza de pele custa 200. E já arremata o custo, né? Mas porque limpeza de pele a gente pode fazer. Não precisa ter uma formação para fazer limpeza de pele, né? Então ela vai estar vendendo aqui um kitzinho com material já pronto, né? Para vocês, quem quiser, tá? Então semana que vem, a Extrato da Terra vai estar aqui. Novamente, a sala na frente do auditório, bem na frente do auditório, tá? E vale relatório. Beleza. Aí eu tenho 1,5 do simulado e a prova valendo 5. A gente consegue recuperar 9, né? Com a prática. 1,5 de relatório, a gente 3,5 de graça, praticamente de graça, né? Aí só o simulado que é mais complicadinho e garante a prova. Eu digo 3,5 não, eu digo 4,5 é garantido. Por quê? Tem uma questão da prova que eu já dei, valendo 1 ponto. Então assim, quem errar dessa de 1 ponto, por favor, já te tem em sala, já falei a etapa, é só transcrever.
A prova vale 4? Vale 4, porque um ponto vale. Né? Então é só garantir. Entreguei o simulado. Estudem pelo simulado. Talvez eu tenha só que reformular, mas a base vai ser essa. Não vou fugir dela. Tudo bem? Dúvidas? Minha.